Olha, gente, o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, se posicionou em relação ao Tarcísio de Freitas nas próximas eleições, viu? Em entrevista à Jovem Pan, o Luiz Fernando disse, abre aspas, entendo que o desejo dele é de se candidatar à reeleição para governador de São Paulo. Se isso ocorrer, contará com o meu integral apoio porque está fazendo um grande trabalho, fecha aspas. O Luiz Fernando acredita que a atual polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro não influenciará o pleito no ano que vem. Vocês acham que o desejo mesmo de Tarcísio é buscar a reeleição aqui em São Paulo ou é muito cedo para a gente falar isso? Eu acho cedo. Cedo? Inclusive o Luiz Fernando poderia vir aqui no Morning Show qualquer dia, viu? Opa, convidaremos. Ele é um cara muito interessante. Eu tive com o Luiz Fernando há muitos anos, quando ele era vice-prefeito de um outro que chamava Miguel Haddad, que era inclusive lá de Jundiaí também, e sempre foi um cara muito focado ali na expansão da própria cidade de Jundiaí, viu? E aí, Maninho, muito cedo? Eu acho cedo por duas razões. Primeiro, quando a gente olha as pesquisas que falam sobre a possível sucessão de Bolsonaro entre eleitores de Bolsonaro na última eleição, Tarcísio aparece como o nome mais lembrado. Então, isso deve significar uma pressão ao longo dos próximos anos para que ele tente uma corrida presidencial. Se ele terá fôlego para isso, ainda é cedo para dizer. Então, eu acho que se ele vai ser candidato à reeleição ou eventualmente buscar um voo nacional, eu acho que só vai dar para cravar isso muito mais perto da eleição. Agora, ninguém quer se manifestar oficialmente sobre isso por conta da distância, né, Nelsinho? Está muito longe. Está muito longe, a gente precisa considerar também quem vai influenciar o Tarcísio nessa escolha de ir para a reeleição ou ir disputar a candidatura presidencial. Hoje, um dos principais aliados do Tarcísio e que o influencia, em especial na gestão do governo de São Paulo, é o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. E, pelo que dizem aí os colegas mais próximos, a informação de que o Kassab quer que o Tarcísio vá sim para a reeleição. Até porque para ele, como presidente do PSD, é importante que o Tarcísio continue governador de São Paulo e o Lula continue presidente da República, porque ele está nos ministérios e nas secretarias, né? E depois do segundo mandato, o Tarcísio indo aí sim para uma disputa presidencial, a questão até sobraria para o próprio Gilberto Kassab ser um candidato a governador do estado de São Paulo. Mas a gente está falando de muito tempo e daqui até lá muita coisa pode mudar. Talvez, se o Tarcísio for para a reeleição em São Paulo, a oportunidade dele da presidência possa passar também, né? E não é todo mundo que tem oportunidade todos os dias de se candidatar a presidente da República com chances de ganhar, com apoio popular, sendo lembrado hoje, pelo menos, pela maior parte da população, como um sucessor natural do Bolsonaro. Tem um ponto interessante, Maninho, nessa história, que é justamente o espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o espólio eleitoral dele, né? E aí a gente vai cair numa situação que me chama muito a atenção. O Bolsonaro sempre foi um cara que não gostou de jeito nenhum que esse espólio pudesse ser repartido. Nem entre os próprios filhos direito, nem entre a Michelle Bolsonaro. A gente viu já várias manifestações do ex-presidente da República já no momento em que ela começa a tentar... Aqui no Morning, dizendo que ela não tem preparo, que ela, enfim, ainda tem muito chão ainda. Ou seja, numa tentativa clara de falar, opa, eu tô no jogo ainda, né? E aí a gente vê esse eleitor que depositou a confiança no Bolsonaro entregando a sua confiança na sua ampla maioria, não a um dos filhos ou a família de Bolsonaro, mas ao Tarcísio. Eu acho que não é um bolsonarista raiz. Esse é um dos elementos que eu acho que reforça a minha tese de que o campo político relevante não é o bolsonarismo, é o antipetismo. Quando a gente olha a eleição presidencial desde 89, sempre houve dois polos muito claros, o petismo e o antipetismo. Ora ocupado por Collor, ora ocupado pelo PSDB, depois ocupado pelo Bolsonaro, numa circunstância política muito específica. Eu diria que a gente vai passar por um processo de depuração e reconstrução desse campo, inclusive em função das denúncias que o Bolsonaro responde na Justiça, e vamos ver uma transformação desse campo. Qual será a nova composição? Quem vai liderar o campo da alternativa ao PT? Eu acho que está muito cedo para dizer. E um dos motivos também que está cedo para dizer é que a gente precisa ver
o governador Tarcísio se consolidar no sentido de deixar a sua marca no governo de São Paulo. Porque no início de governo, todos os políticos contam com a chamada lua de mel, o momento em que o eleitor acabou de decidir o novo governante, ele não está tão preocupado assim em como está o rumo do governo, ele tem uma boa vontade com o governante de deixá-lo ter um tempo de maturação das suas propostas. Então, a gente precisa, na minha visão, o desafio do Tarcísio imediato é saber qual será a marca que ele vai ser capaz de deixar no governo de São Paulo. Para ele se cacifar, tanto para a reeleição como para um voo mais alto à presidência, ele vai precisar deixar com muita clareza qual é a marca do Tarcísio no governo. Porque essa coisa de ficar sendo o nome de fulano é uma coisa com Mas ele prazo de investe validade nisso pequeno. também, né? O Tarcísio investe nisso, né? Em demonstrar essa lealdade constante, muitas fotos, aparições juntos. Eu acho uma aposta errada. Gestos. Eu acho que não é errada, não. Você acha que não? Não, vamos lá. Primeiro assim, concordo com o Mano quando ele diz que o Tarcísio ele tem que mostrar a marca dele no governo do estado de São Paulo. Exato. Até o momento, apesar das pessoas falarem que o Tarcísio está fazendo um bom governo, eu não sei qual que é a marca do Tarcísio e o que diferencia o Tarcísio dos 20 anos de governo tucano que teve em São Paulo. O Tarcísio está pegando o governo de São Paulo e está meio que continuando o governo tucano, está meio no automático, né? Não tem uma marca do Tarcísio. Então, quem fala que o Tarcísio está fazendo um bom governo, né, eu não acho isso não, pelo contrário, né? Está fazendo um governo razoável. O outro aspecto é que é muito cedo para você realmente definir quem vai ser candidato a presidente daqui a 3 anos, né? E o histórico de ex-governadores do estado de São Paulo demonstra que quem sair do governo do estado de São Paulo perde as eleições, né? Foi assim com o Covas, foi assim com o Alckmin, foi assim com o Serra, e tem uma razão para isso, né? Normalmente, a pessoa que preside o governo do estado de São Paulo tem uma pauta muito regional, muito localizada. E, normalmente, a pauta de defesa do governo do estado de São Paulo contraria os interesses do Brasil. Então, não dá para o Tarcísio mostrar projeto para o Brasil, porque ele é governador do estado de São Paulo. Então, a pauta... Tem um detalhe aí. A pauta... Peraí, Koba. Então, a pauta é meio contraditória, né, entre o governo do estado de São Paulo e candidato a presidente do Brasil com um projeto de Brasil. Agora, eu sou contra o que o Maninho falou aqui, porque eu acho que a força do bolsonarismo é uma realidade, né? Teve uma pesquisa recente no Datafolha, ou do Ibope, não lembro agora qual que foi que mostrou claramente que 25% da população se coloca como bolsonarista. 29% se coloca como petista. Agora, o que eu coloco é o seguinte: 70% da população não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro. Então, aquela pessoa... Quem disse isso? Você fazendo uma análise das urnas e a pesquisa, né? As urnas mostram que Bolsonaro teve 1/3 dos votos, Lula teve 1/3 dos votos e 1/3 de abstenção, votos nulos e voto branco. Ou seja, 2/3 não vota. Os caras que não votaram não podem nem... Mas 2/3 não querem o Lula e 2/3 não querem o Bolsonaro. Quando você pensa numa estratégia, você não pode ignorar que aqueles que escolheram não votar nessa eleição podem escolher votar na próxima. Então, não é um eleitor que deve ser descartado. É um eleitor que, do ponto de vista de construção de uma estratégia, você precisa pensar no eleitor que votou nulo, branco ou se absteve. Mas há uma dificuldade muito grande de você romper essa polarização. Mas o meu ponto é que ainda vai ter o desenrolar completo das investigações envolvendo Bolsonaro. Isso pode levar a um enfraquecimento maior da figura de Bolsonaro e eu acho que teremos uma depuração do cenário nos próximos anos, o que pode levar a uma outra configuração desse campo que, repito, é o campo antipetista. Fala, não, senhor. Só tem um detalhe em relação ao Tarcísio, nessa comparação que foi feita pelo Felipe com os ex-governadores de São Paulo, Covas, Serra, Alckmin e tal, que todos esses anteriores do PSDB, eles saíram de São Paulo para tentar uma candidatura a nível de Brasil. O Tarcísio fez o caminho contrário. Ele era ministro do Bolsonaro, se tornou conhecido como ministro de infraestrutura do Bolsonaro e as suas obras como ministro foram feitas em maior parte no norte, no nordeste, no centro-oeste, porque em São Paulo, por exemplo, em rodovia, a gente não tem rodovias federais quase. No estado de São Paulo são pouquíssimas em comparação às rodovias estaduais. Então,
a obra do Tarcísio como ministro foi feita justamente lá fora. Ele foi conhecido lá fora. Ele é de fora, na verdade, de São Paulo, né? Então ele não teria essa dificuldade de romper essa barreira como os anteriores governadores de São Paulo. Uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, tem gente que não entende quando eu falo isso, mas eu acho que falta para o governador Tarcísio uma demonstração clara de que ele é uma liderança política. Exato. E não que ele é alguém que vai fazer aquilo que o Bolsonaro quer. Por isso eu acho que é um erro ele ficar tanto até pelo tamanho do cargo que o Tarcísio representa e possui hoje. O governador do estado de São Paulo é maior do que qualquer político. Qualquer político. O governador de São Paulo é maior que o Bolsonaro. Mas aí ele precisa construir, né, Paulinho? Ele precisa construir, porque hoje ele ainda não é essa liderança política. Mas o meu ponto é esse. Mas ele tem o poder do governo do estado. Então. Não, mas entenda, você não acha que o porte de um cargo de governador do estado de São Paulo não é compatível com você participar de um evento e ficar gritando mito? Completamente. Não é compatível. O cargo de governador de São Paulo tem o seu Ele tem que ter a marca dele. Ele tem que ter a marca do governo dele que não tem. E isso não quer dizer deslealdade. Eu não estou falando para ele ser desleal, não é isso. Ter vida própria. É ele ter vida própria. O Tarcísio ter uma imagem clara do que é o Tarcísio, o que ele representa e o que ele quer entregar. E há um risco, porque a gente está vendo, por exemplo, no caso da Secretaria de Educação dele, várias histórias mal resolvidas. Agora, há também a notícia de que ele vetou a possibilidade de uma campanha de vacinação de HPV associada às escolas do Estado, o que é algo, na minha visão, sem nenhum tipo de justificativa plausível para além da ideia de, sei lá... Olha, eu tenho conversado com alguns deputados estaduais que me relatam uma séria preocupação em relação à articulação política do governo. Dizem que falta interlocução, que não há diálogo, que há uma certa confusão ali no que se refere à chefia, tanto de uma secretaria de governo quanto de uma casa civil, ou seja, o negócio está um pouco bagunçado. Tem uma questão partidária envolvida aí, viu, Paulinho? Tem uma questão partidária envolvida. Por exemplo, a presidência da Lesp é do PL, né, que é o André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa. E a gente está vendo no estado de São Paulo uma disputa entre PL e PSD pelo espólio do PSDB, né, que está em baixa, está perdendo muitos políticos, muitos prefeitos, vereadores que antes eram do PSDB, agora estão migrando, maior parte para o PSD. E o André do Prado com o PL tem buscado também angariar estes novos políticos, então a gente tem uma espécie de racha partidária aí que tem feito essa confusão, porque o secretário de governo é o Gilberto Kassab do PSD, a gente tem o PL sempre muito envolvido na gestão do Tarcísio, com apoio e tal, o próprio Republicanos, então tem uma questão partidária que tem feito essa articulação ruidosa. Tem também a filiação do secretário da Casa Civil ao partido de Arthur Lira, ou seja, temos aí mais um além desses que o Nelson... E nessas horas, o que é que você precisa? De liderança política. Sim. Você não pode terceirizar e dizer, não, vou ouvir o Bolsonaro. Tem que projeto. Gente, um rápido break.